Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, professor Maicon, vamos dar aí a sequência, continuando, na verdade, as aulas que a gente já vem estudando desde as 2 últimas semanas, com o estudo do período composto, aí no caso, composto por subordinação. Estudamos na aula anterior o período composto por subordinação, orações substantivas, e na aula seguinte, orações adjetivas, tá? Hoje, na sequência, vamos continuar estudando o período composto por subordinação, só que agora vamos estudar as orações subordinadas adverbiais, também? Tranquilo? Então pegue seu material, anotem todas as informações que aqui forem passadas, que vai ser de grande importância para você. Ao término desta aula, você vai ser capaz de identificar as orações adverbiais. Então, dentro de um contexto, você vai ser capaz de identificar todas as orações adverbiais, vai aprender a classificação dessas orações dentro de um determinado contexto e também vamos aprender a classificar o sentido das conjunções subordinativas. Entender esse sentido das conjunções é essencial para a gente poder classificar as orações adverbiais. Tudo bem? E ao final da nossa aula de hoje, vamos responder umas questões para praticar aí o que nós aprendemos durante a aula. Relembrando aí que nós estudamos na aula anterior. Então, na aula passada, nas 2 últimas aulas, você aprendeu sobre o período composto por subordinação. Você também aprendeu o que eram as orações subordinadas substantivas e você também aprendeu o que eram as orações subordinadas adjetivas. Lembrando que o período composto por subordinação é aquele período que ele vai ter relações de independência, tá? Na verdade, relações de dependência, de uma oração principal. Então, o período composto por subordinação são aquelas orações que vão depender sintaticamente de uma outra oração. Por isso que ela é chamada de orações subordinadas, tá? Esse suborno é essa relação de dependência. Então, uma oração subordinada vai depender de uma oração principal para ter aí o seu sentido completo, tá bom? Aprendemos aí sobre as orações subordinadas substantivas, que são aquelas orações que vão desempenhar a função sintática comum de um substantivo, tá? Então, você sabe quais são as funções sintáticas que um substantivo pode desempenhar? Se não sabe, é bom você relembrar aí o conteúdo, revisar as últimas aulas, para a gente dar continuidade à nossa sequência. Então, as orações substantivas são aquelas orações que vão desempenhar função sintática própria de um substantivo. Que funções são essas, professor? É o sujeito, é o objeto direto, é o objeto indireto, é o complemento nominal, é o predicativo do sujeito e é o aposto. Então, essas 5 funções são funções específicas do substantivo. Então, por isso que a gente diz que a oração é subordinada substantiva. E também estudamos aí sobre as orações adjetivas, tá? Estudamos aí sobre as orações adjetivas. As orações adjetivas, diferentemente das orações substantivas, não vão desempenhar funções sintáticas. As orações adjetivas, elas estão relacionadas mais ao campo semântico, ou seja, ao sentido que essa oração vai ter dentro da oração, do período composto. E lembrando aí que período composto é aquele período que ele é formado por mais de uma oração. Então, relação de subordinação eu só vou identificar dentro de um período composto, tá? Então, uma oração vai ser dependente de uma outra oração, que a gente chama de oração principal. Então, na aula anterior, você aprendeu sobre isso, tá? Relembrando aí o que são as orações substantivas. São aquelas orações, como eu já falei, repito novamente, aquelas orações que vão exercer função de substantivo. E a função do substantivo são exatamente essas funções, tá? Sujeito, predicativo, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. São essas 6 funções que o substantivo pode desempenhar, função sintática, que o substantivo pode desempenhar dentro de uma oração. Lembrando, como é que eu faço para identificar uma oração substantiva? Toda vez que eu puder trocar toda a oração subordinada pelo pronome isso, tá? Então, toda vez que eu trocar a oração subordinada pelo pronome isso e der certo, então significa dizer que aquela oração ela é substantiva. Vamos aí para os exemplos.
O que é uma oração subordinada subjetiva? É aquela oração que vai exercer a função sintática de um sujeito, tá? Então, toda vez que eu tenho uma oração subordinada desempenhando a função sintática de um sujeito em relação à oração principal, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva aí desempenhando a função de sujeito. O exemplo é provável que ela venha jantar, tá? Então, eu tenho um período composto, porque eu tenho as duas orações. Eu tenho a primeira oração, é provável, e eu tenho a segunda oração, que ela venha jantar. Lembrando que as orações substantivas são introduzidas por conjunções, conjunções integrantes, tá? As principais, o que ou o se. Identifiquei aqui a conjunção, vou tentar substituir toda essa oração que é iniciada pela conjunção pelo pronome isso. Então, é provável isso. Se der certo, pessoal, é porque a oração ela é substantiva. Olhando para a segunda oração em relação à primeira, eu observo que a primeira oração ela está faltando um complemento, ela está faltando um elemento que é o sujeito. E o sujeito vai aparecer logo em seguida. É provável que ela venha. Então, o sujeito da oração aparece na segunda oração. Então, eu vou dizer que essa segunda oração ela é subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela desempenha a função sintática de sujeito da primeira oração. Tranquilo? Oração subordinada, substantiva agora, vamos estudar predicativa. Relembrando aí a predicativa. A predicativa é aquilo que diz características sobre o meu sujeito. Então, o predicativo do sujeito é um termo, é um elemento do predicado que diz características sobre o sujeito. Então, um elemento que vai aparecer dentro do predicado, mas que é uma característica do sujeito. Isso que é um predicativo. Então, ele vai exercer a função de predicativo. No exemplo, meu desejo era que me dessem um presente. Separando o período, eu tenho meu desejo era a segunda oração, que me dessem um presente. Então, eu tenho as duas orações aí do período. Meu desejo era isso. Meu desejo era isso. Então, eu posso trocar toda a oração subordinada. A oração subordinada é aquela que é introduzida pela conjunção. Então, eu posso trocar toda a oração subordinada pelo pronome isso. Se eu consigo fazer isso, é porque a oração ela é substantiva. Então, o meu desejo era isso. Posso fazer tranquilamente. Então, diga aí se é ou não é uma oração substantiva. É, né? Então, ela é substantiva, sim. Agora, por que ela é predicativa? Porque meu desejo era ganhar um presente, era receber o presente. Então, eu tenho essa característica relacionada ao meu sujeito. Então, por isso que ela é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Lembrando, isso é dica, tá, pessoal? Importante vocês anotarem aí. Sempre que uma oração subjetiva, ela vai iniciar com o verbo de ligação no início. Então, toda vez que eu tenho uma oração com o verbo de ligação no início, ela tem muita chance de ser uma oração subjetiva. E toda vez que eu tiver o meu verbo de ligação no meio da oração, né, no meio das duas orações, ou então no final da oração principal, eu tenho muita chance dessa oração subordinada ser predicativa. Então, o verbo de ligação no início da principal, ela tem chance de ser subjetiva. Verbo de ligação no final da oração principal, ela tem chance de ser predicativa. Muito importante essa observação, não esqueçam de anotar. O que é uma oração subordinada substantiva completiva nominal? O nome já está dizendo, né? Completiva nominal vai completar o nome. E o que a gramática considera como nome? Substantivo ou adjetivo. Substantivo ou adjetivo, a gramática chama de nome. Então, completiva nominal é o complemento de um substantivo ou de um adjetivo. Então, ele vai exercer a função de um complemento nominal, ou seja, vai completar, repetindo, o sentido de um substantivo ou de um adjetivo. Exemplo, temos necessidade de que nos apoiem. Temos necessidade de que nos apoiem. Separando o período, eu temos necessidade e a segunda oração de que nos apoiem. Identificou a conjunção, tá? Lembrando que orações substantivas são sempre introduzidas por conjunções.
tenta substituir a oração que tem a conjunção pelo pronome isso. Então, temos necessidade disso. Se eu posso fazer isso, a oração ela é substantiva. Olha para a palavra que tem aqui no final da oração principal. Quem tem necessidade, necessita de alguma coisa. Então, necessidade é o substantivo. Necessidade de quê? De que nos apoiem. Então, a oração substantiva complementa o sentido da palavra necessidade, complementa o sentido do nome necessidade. Então, ela é completiva nominal porque ela complementa o sentido do nome necessidade, tá bom? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que ela vai ser chamada de objetiva direta? Porque ela vai exercer a função de um objeto direto. E aí você lembra muito bem que o objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. É um complemento de um verbo sem preposição. Exemplo, nós desejamos que sua vida seja boa. Separa a oração do período. Então, nós desejamos, é a primeira oração. Que a sua vida seja boa é a segunda oração. Então, nós desejamos, primeira oração. Que a sua vida seja boa, segunda oração. Nós desejamos isso, posso fazer. Então, se eu posso fazer isso, a oração ela é substantiva, tá? Então, nós desejamos isso. Eu troco toda a oração subordinada pelo pronome isso. Se eu consigo fazer isso tranquilamente, a oração ela é substantiva. Lembrando que quem deseja, deseja algo. É um verbo transitivo, um verbo que necessita de um complemento. E esse complemento não vem acompanhado de uma preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto e o complemento eu vou chamar de objeto direto. Então, nós desejamos o quê? Que a sua vida seja boa. Toda a oração funciona como objeto direto do verbo desejar, tá bom? Então, por isso que ela vai ser chamada de objetiva direta. Oração subordinada, substantiva agora, objetiva indireta. O que é objeto indireto? É o complemento de um verbo transitivo indireto, ou seja, complemento de um verbo que é acompanhado de uma preposição, tá bom? Então, ele vai exercer a função de um objeto indireto. O exemplo, recordo-me de que tu me amavas. Recordo-me de que tu me amavas. Separando as orações do período, tenho recordo-me e a segunda oração de que tu me amavas. Quem se recorda, recorda de algo ou de alguma coisa. Então, esse verbo, ele pede um complemento, ele é transitivo. Só que ele é transitivo indireto por quê? Porque esse complemento, ele acompanha uma preposição. A preposição de, tá? A preposição de. Essa preposição, quem está pedindo é o verbo recordar. Quem recorda, recorda de que tu me amavas. Então, é o objeto indireto do verbo recordar, tá? Por isso que ela é objetiva indireta. Segunda dica aí para vocês. A completiva nominal, ela vai sempre vir acompanhada de uma preposição. A objetiva indireta também vai ser sempre acompanhada de uma preposição. Qual é a diferença das duas? Olha sempre para a palavra que vai vir antes da preposição. Se ela é um substantivo ou um adjetivo, é complemento nominal. Se a palavra que vai vir antes da preposição for um verbo, é objeto indireto. Então, a diferença das duas somente é essa. As duas vão vir com a preposição, só que aí eu olho para a palavra que está antes dessa preposição. Se for um nome, lembrando que nome pode ser o substantivo ou o adjetivo, complemento nominal. Se for verbo, objeto indireto. E a última aí das nossas orações substantivas é a oração subordinada substantiva apositiva. Ela vai funcionar, vai exercer a função sintática de um aposto. E o aposto a gente sabe que é uma explicação, tá? Uma explicação sobre algum termo. Lembrando que o aposto ele vai vir depois de 2 pontos, tá? Então, na oração apositiva, a oração subordinada vai aparecer após 2 pontos. Então, quando você já identifica ali o sinal de pontuação, facilmente você já vai conseguir identificar que ali é uma oração apositiva, tá bom? Então, a oração é: desejo-te uma coisa, que tenhas muita sorte. Então, a primeira oração, desejo-te uma coisa. A segunda, que tenhas muita sorte. Então, desejo-te isso. Eu consigo trocar toda a oração que inicia com a conjunção pelo pronome isso,
Então, se eu consigo fazer, quer dizer que essa oração ela é substantiva. E ela é apositiva por quê? Porque eu tenho aqui o sinal de 2 pontos, né? O sinal de pontuação aí, os 2 pontos. Então, o aposto ele sempre vai aparecer depois desse sinal. Então, ele é muito tranquilo, é fácil demais de identificar. Visualmente, você já consegue classificar as orações apositivas. Tranquilo, pessoal? Conseguiram relembrar aí sobre as orações substantivas? Creio que sim, né? Então, as orações substantivas, lembrando, são aquelas que vão exercer função de substantivo, e o substantivo pode exercer a função de sujeito, de predicado, de complemento nominal, de objeto direto ou indireto e de aposto. E como é que eu faço para identificar uma oração substantiva? Toda vez que eu puder trocar toda a oração pelo pronome isso. Então, toda vez que eu conseguir substituir toda a minha oração subordinada pelo pronome isso, quer dizer que ali é uma oração subordinada substantiva, tá bom? Também estudamos sobre as orações adjetivas. Lembrando que as orações adjetivas vão exercer função sintática de adjetivo, tá? Vão exercer uma função de adjetivo, de um adjetivo, desculpa. E diferente das orações substantivas, tá? A gente não vai conseguir fazer essas classificações sintáticas, tá? Então, a oração substantiva requer uma atenção maior, porque eu tenho que fazer a lembrança de quais são as funções sintáticas de um substantivo. Então, eu preciso conhecer quais são as funções sintáticas. As orações adjetivas, não. Elas estão mais relacionadas ao campo semântico, ao sentido que essa oração vai desempenhar dentro do texto, do que a própria classificação, tá? Então, as orações adjetivas vão exercer função de adjetivo. Elas são classificadas em apenas 2 tipos, tá? Ela pode ser uma adjetiva explicativa ou ela pode ser uma adjetiva restritiva. E o que vai diferenciar de uma da outra é apenas o sinal de pontuação, tá? Então, as orações explicativas, elas vão vir sempre separadas dentro do período. E essa separação normalmente vai acontecer entre vírgulas, tá? Então, as orações adjetivas explicativas vão vir sempre destacadas dentro do período, destacadas aí na maioria das vezes entre vírgulas. E a oração adjetiva restritiva não, ela é direta, ela não tem nenhum destaque. O que vai diferenciar uma oração da outra? Enquanto a oração adjetiva ela vai destacar um detalhe do termo antecedente, a oração restritiva vai especificar, vai restringir, vai delimitar, tá? Então, a explicativa ela abrange, enquanto a restritiva delimita. Exemplo, a África, que é o 3º maior continente, tem um alto índice de pobreza. Lá nas orações substantivas, a gente viu que a gente pode trocar toda a oração pelo pronome isso. Na oração adjetiva, eu vou poder trocar toda a oração pelo o qual ou os quais, tá? Na oração substantiva, troca pelo pronome isso. Nas orações adjetivas, troca pelo o qual ou os quais. O pronome o qual ou os quais. Quem introduz oração substantiva é conjunção integrante. Quem introduz orações adjetivas são pronomes relativos, tá? E os pronomes relativos sempre vão fazer uma referência ao seu termo antecedente. Então, o pronome relativo sempre está ligado ao seu termo antecedente, o seu termo anterior. Exemplo aqui, ó. A África, que é o 3º maior continente, tem um alto índice de pobreza. Eu posso substituir esse pronome, tá? Lembrando que esse aqui aí não é mais conjunção, agora ele é o pronome, porque ele faz uma referência ao termo África, que é o seu antecedente. Eu posso pegar esse termo antecedente e colocar no lugar do pronome, que não vai ter nenhum prejuízo de sentido, ó. A África é o 3º maior continente. Então, para evitar essa repetição, a gente utiliza o pronome relativo, tá? Então, o pronome relativo sempre vai fazer uma referência ao termo antecedente. Substantiva, orações substantivas são introduzidas por conjunções. Orações adjetivas são introduzidas por pronome relativo. Não esqueçam disso, tá? E eu posso trocar toda a oração subordinada adjetiva pelo o qual. Ou seja, a África, o qual é o 3º maior continente, tem um alto índice de pobreza. Eu não consigo fazer, ó, a África, isso, não dá certo. Então, se não dá certo, é porque não é substantiva.
Mas se der certo trocar pelo qual, ela é adjetiva. A África, o qual é o terceiro maior continente, tem um alto índice de pobreza, tá bom? Então, se eu consigo trocar o que aí pelo qual, significa dizer que essa oração ela é adjetiva. E ela é explicativa porque ela veio isolada, que ela veio separada entre vírgulas, tá? Então, todas as orações explicativas vão vir separadas entre vírgulas. Qual é a diferença dessa oração? O senhor falou que as orações adjetivas elas estão relacionadas ao campo semântico, ao sentido, à interpretação. Qual é a interpretação que eu consigo fazer de uma oração explicativa? Eu estou explicando, tá? Eu estou dando um detalhe da África. Eu estou afirmando que a África é o terceiro maior continente. Então, isso é uma explicação do termo antecedente, tá? Se eu tirasse essas vírgulas, o entendimento seria outra. Tá? É como se eu tivesse várias Áfricas e eu estivesse me relacionando somente ao que é o maior continente. Então, eu tivesse duas Áfricas, por exemplo. Então, se não tivesse a vírgula, ela seria restritiva. Então, eu estou restringindo a África ao terceiro maior continente. Então, eu tenho duas Áfricas e uma delas é maior do que a outra. Então, eu estava me referindo somente a que é o terceiro maior continente. Tá? A diferença da explicativa para a restritiva é somente isso, é no campo do sentido. A restritiva, diferente da explicativa, vai restringir o antecedente e vai vir direto. Não vai ter essa separação da vírgula da oração explicativa. O exemplo aqui, ó, as pessoas que são alegres vivem melhor. As pessoas que são alegres vivem melhor. Então, eu tenho aqui o que? Pergunta aí para você em casa, esse que é uma conjunção ou é um pronome? Então, você olha aí. Eu posso trocar o que pelo qual? Ou os quais, dependendo aí se o sujeito está no singular ou plural. Se eu puder fazer isso, é porque isso é um pronome. Se eu não conseguir, é porque não é pronome. Então, as pessoas as quais são alegres vivem melhor. Então, eu posso fazer isso. Então, significa dizer que esse que é um pronome relativo. Eu posso dizer assim, ó, as pessoas isso. Dá certo? Não dá certo. Então, se não dá certo, isso não é conjunção, não é oração substantiva. Eu posso fazer a troca pelo pronome o qual ou os quais. Então, ali é um pronome relativo. Quem introduz pronome relativo são as orações adjetivas, né? As orações adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. Não veio separada por vírgula, então ela é restritiva. E aí, qual é o significado, qual é a interpretação que eu tenho dessa frase? As pessoas que são alegres vivem melhor. Então, ela está restringindo o termo antecedente, pessoas. É como se eu tivesse esse grupo de pessoas e a metade das pessoas aqui são alegres e a outra metade são tristes, tá? Então, eu estou me referindo a somente o grupo das pessoas alegres, tá bom? Então, as orações adjetivas, elas servem para explicar. Elas estão relacionadas ao campo semântico, ao sentido. Para finalizar o estudo das orações subordinadas, estudaremos hoje as orações adverbiais, tá? Então, tenham muita atenção aí para agora as orações adverbiais. Elas vão funcionar como um adjunto adverbial. Então, as orações adverbiais exercem função sintática de adjunto adverbial da oração principal e elas são sempre indicar uma existência de uma circunstância. Então, as orações adverbiais sempre vão trazer uma ideia, uma circunstância. E essas circunstâncias podem ser classificadas em 9 tipos, tá? Em causa, em comparação, em uma concessão, em uma condição, uma conformidade, uma consequência, um tempo, uma finalidade e uma proporção, tá? Então, as adverbiais, ela requer um pouco mais de atenção. Lembrando também que as adverbiais não vai ser preciso fazer aquela análise sintática que a gente tem lá dentro da substantiva, aqui também não existe. O que é que a gente vai prestar bastante atenção aqui é nos seus conectivos, nos conectivos que vão introduzir as orações adverbiais, porque são esses conectivos que vão trazer uma ideia de uma circunstância. Lembrando que as orações subordinadas adverbiais são classificadas em 9 tipos, tá? Causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consequência, tempo, finalidade e proporção, tá bom? Então é preciso a gente aprender essas 9 classificações. Tem uma formulazinha aí que a gente usa para não esquecer, ó, que é o C6,
FTP, tá? Então é como se fosse aí uma fórmula matemática, tá? As orações adverbiais têm essa formulazinha aí, ó, C6FTP. Ou seja, são 6 classificações com a letra C. Então aqui as 6, uma com a F, que é a finalidade, uma com a T, que é a temporal, e uma com a P, que é a proporcional. Então C6FTP é aí a fórmula para você não esquecer as 9 classificações das orações adverbiais. Seguindo aí. A primeira classificação é a oração subordinada adverbial causal. Então a causal ela vai funcionar como um adjunto adverbial de causa, tá? Então as orações adverbiais causais vão funcionar sintaticamente como um adjunto adverbial de causa. Quais são as principais conjunções que vão te trazer uma ideia de causa? É o porquê, o porquanto, o visto que, o já que, uma vez que, como e o que, tá? Então essas conjunções, esses conectivos vão te trazer uma ideia de causa. Exemplos. Então tenho 3 exemplos aqui com conectivos diferentes, com conjunções diferentes, que vão te trazer essa ideia de causa. Então vamos analisar aqui, ó. Saímos rapidamente, visto que estava armando um tremendo temporal. Então eu tenho a primeira oração, tá? Saímos rapidamente. E eu tenho a segunda oração, visto que estava armando um tremendo temporal. A oração que é introduzida pelo conectivo, ó, o conectivo destacado aí, o visto que, é a oração subordinada. E a oração que não apresenta o conectivo, a gente chama de oração principal, tá? Então, a oração subordinada vai desempenhar uma função em relação à oração principal. Pessoal, um detalhe muito importante para as orações adverbiais causais, tá? É muito importante que você sempre, na oração adverbial causal, observe uma relação de causa e uma relação de consequência. Então, eu vou ter 2 relações. A primeira vai ser uma relação de causa e para toda uma causa vai existir uma consequência, tá? Então, uma relação de causa e uma relação de consequência. Saímos rapidamente, visto que estava armando um tremendo temporal. Qual é a oração que me traz a ideia de causa e qual é a relação que vai me trazer uma ideia de consequência? Então, aqui, eu saí rápido por causa que estava tendo um temporal. Então, aqui é uma causa e aqui é uma consequência. Então, foi por causa desse temporal que eu saí rapidamente, tá? Então, as orações causais, observem bastante atenção, se vai sempre existir essa relação de uma causa para uma consequência. Então, para toda causa vai ter que existir uma consequência, tá? Então, a causa vai ser a primeira oração e a consequência a gente diz que é o que vai acontecer por segundo. A causa acontece primeiro para depois acontecer a consequência. Então, é por causa desse temporal que, consequência, a gente saiu rápido, tá? Então, por isso que aqui é uma oração subordinada adverbial causal, beleza? Como estivesse chovendo, não saímos de casa. O como também pode te trazer essa ideia de causa, tá bom? Então, o como estivesse chovendo é a oração, não saímos de casa é uma outra oração. O conectivo aqui destacado, ó, é o como. Toda oração que aparece com o conectivo eu vou chamar de oração subordinada. E a que não tem conectivo eu vou chamar de oração principal. Então está aí a oração subordinada e a segunda oração principal. Então foi por causa dessa chuva que a consequência foi não sair de casa. Então a causa foi a chuva e a consequência foi a não saída de casa. Então onde está a causa eu vou chamar de oração subordinada adverbial causal. Beleza? Tranquilo, né? Terceiro exemplo, por ter chegado atrasada, não pôde entrar na palestra. Então, a primeira oração, aqui tem o conectivo, o por ter, né?
E a segunda oração, não pôde entrar na palestra. Então, onde é que eu tenho a causa e onde é que eu tenho a consequência, né? Foi por causa disso que aconteceu isso. Então, a causa foi o atraso e a consequência foi não entrar na palestra. Então, onde tem a causa, eu vou chamar de oração subordinada adverbial causal, trazendo aí essa ideia de causa, tá bom? Muito melhor do que decorar ou do que, na verdade, aprender as conjunções, o importante é você ter essa relação de sentido. É você conseguir compreender o sentido que esse conectivo vai trazer dentro da oração, tá bom? Vamos aí para o segundo. As orações adverbiais comparativa, tá? Vão funcionar como adjunto adverbial de comparação. Então, a gente vai ter claramente aqui expressa uma comparação entre dois termos, tá? Geralmente, o verbo vai ficar subentendido na segunda oração, ou seja, ele vai aparecer implícito, tá? Ele não vai aparecer escrito dentro da oração. É iniciado por uma conjunção subordinativa comparativa, são elas o mais que, o menos que, o tão quanto e o como novamente. Mais na frente a gente vai dar uma atenção maior a esse conectivo como, tá? Ele pode desempenhar funções de sentidos diferentes, tá bom? Vinícius era mais esforçado que o irmão. Então, professor, vamos separar as orações desse período. A primeira, ó, Vinícius era mais esforçado. A segunda oração, que o irmão. Professor, mas para ser oração não precisa da presença do verbo? Precisa. Mas aqui é como se eu tivesse, ó, Vinícius era mais esforçado que o irmão era. Então, Vinícius era mais esforçado que o irmão era. Então, é como se eu tivesse o verbo ser subentendido, implícito aqui dentro da oração, tá bom? Então, Vinícius era mais esforçado que o irmão era esforçado. Então, eu tenho aqui ó, o mais que, trazendo essa relação de comparação. Então, onde eu tenho o conectivo que, eu vou chamar de oração subordinada adverbial comparativa. E onde eu não tenho conectivo, eu chamo de oração principal. Beleza? Segundo exemplo. Leal é tão esforçado como o irmão é. Leal é tão esforçado como o irmão é. Então, novamente, eu tenho o verbo ser subentendido aqui, ó. Leal é tão esforçado como o irmão é. Então, eu tenho o verbo ser subentendido, tá bom? E eu tenho uma relação aqui de comparação, ó, o tão como. O conectivo aqui é o como, tá? Então, onde não aparece o conectivo, eu chamo de oração principal, e onde aparece o conectivo, eu vou chamar de oração subordinada adverbial comparativa, tá? Trazendo aí essa ideia mesmo de comparação, tá bom, pessoal? Então, a comparativa sempre vai ter essa comparação entre dois elementos e, na maioria das vezes, tá? Ou geralmente, o verbo ele vai ficar implícito, subentendido na segunda oração, na oração subordinada. Terceiro exemplo é a concessiva. A concessiva vai te trazer uma ideia de concessão. O que é uma concessão? É algo que não vai estar de acordo, tá? Eu costumo dizer que a concessão é uma quebra de expectativa. Você vai estar esperando que vai acontecer alguma coisa e o que acontece é o contrário, tá? Então, isso é a concessão. É como se fosse mesmo uma ideia de oposição, tá bom? Os principais conectores das orações concessivas. O mais utilizado é o embora, tá? Mas eu tenho o conquanto, o não obstante, o apesar de, né? Se bem que, mesmo que, posto que, ainda que, em que pese e etc, tá? Então, são esses conectivos que vão introduzir orações concessivas, trazendo essa ideia de oposição, tá? Então, as orações concessivas vão te trazer uma ideia mesmo de oposição. Todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Então, a primeira oração, ó, todos se retiraram. A segunda oração, apesar de não terem terminado a prova. Se eu não terminei a prova, a expectativa que aconteça é que eu fique para terminar essa prova.
e aconteceu foi o contrário, né? Eles não terminaram a prova, mesmo assim eles se retiraram. Então teve uma quebra de expectativa, aconteceu foi algo oposto. Então por isso que isso é uma concessão. O conectivo aqui que está introduzindo a oração é o apesar de, lembrando que onde não tem conectivo eu chamo de oração principal, e onde tem o conectivo vou chamar de oração subordinada adverbial concessiva, tá? Onde aparece o conectivo é que é a oração subordinada. Mesmo que ele tenha razão, posicionar-me-ei contrário às suas ideias. Então, se a pessoa tem razão, o normal é que a pessoa apoie as ideias dele. E o que foi que aconteceu? Ele tinha razão e mesmo assim a pessoa se posicionou contra, tá? Então houve também aí uma oposição, houve aí uma concessão, tá? O normal, né, o que se espera de uma pessoa que se tenha razão é que a gente vai ser a favor. E aí aconteceu foi o contrário, a pessoa se posicionou foi contrariamente a ela, tá? Então houve uma oposição. O conectivo que está sendo introduzido aqui pela oração é o mesmo que, então eu vou chamar essa oração de subordinada adverbial concessiva, e onde não aparece o conectivo, eu chamo de oração principal. Vamos aí para a quarta, a condicional. Vai me trazer uma ideia de condição, tá? A principal conjunção que te traz ideia de conjunção é o se, mas eu posso ter também o a menos que, o desde que, o caso, contanto que, e também ela pode ser iniciada pela preposição a. E toda vez que ela vier iniciada com a preposição a, logo em seguida eu vou estar com um verbo no modo infinitivo, na forma infinitiva, que é aquela terminaçãozinha R, tá? Marcada aí pela terminação R. Você terá um futuro brilhante, desde que se esforce. Você vai ter um futuro brilhante se isso aqui acontecer, tá? É com essa condição aqui que isso vai acontecer. Então, você só terá um futuro brilhante se você se esforçar, tá bom? Então, isso é uma condição para que isso aconteça. É essa condição, é nesta condição que isso vai acontecer. A oração que é introduzida pelo conectivo é a subordinada, no caso, o adverbial condicional, trazendo essa ideia de condição, e onde eu não tenho o conectivo, eu vou chamar de oração principal. Contanto que se esforce, conquistará aquela garota. É certo que você vai conquistar a garota? Não, tem uma condição para isso. Você só vai conquistar a garota se você se esforçar. Então, com essa condição é que você vai ter essa conquista. O contanto que é o conectivo, onde tem o conectivo é a subordinada, no caso adverbial condicional, e aonde não tem o conectivo é a oração principal. Tranquilo. A continuar agindo dessa maneira, tudo se dificultará, tá? Então aqui eu tenho, não está sendo introduzido por conjunção, tá? Essa oração subordinada está sendo introduzida pela preposição a, juntamente com o verbo no modo infinitivo. Isso pode acontecer também nas condicionais. Então, se você continuar agindo dessa maneira, tudo vai se dificultará, tá? Então, tudo se dificultará. Então, é com essa condição que as coisas vão ficar mais difíceis, tá? Onde eu tenho aqui, no caso, a preposição mais o verbo no infinitivo é a subordinada, e ela é adverbial condicional, porque traz essa ideia de condição, e onde não tem o conectivo, eu vou chamar de oração principal. Conformativa. Vai funcionar como um adjunto de conformidade, tá? Então, a conformativa vai trazer uma ideia de conformidade. As principais é o como, o conforme e o segundo. Novamente, o como aqui aparecendo, tá? A gente já viu aí 3 classificações que esse como vai aparecer. Pintamos sua casa conforme havia pedido, tá? Aqui eu tenho uma oração principal e aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa,
Porque esse conforme traz a ideia de conformidade. Sempre o conforme vai ser uma conformidade, não vai ter outra classificação para ele. Como combinamos ontem, eis os documentos, tá? Eu vi que lá o como, pessoal, pode ser uma causa, uma comparação e agora ele aparece aqui como uma conformidade, tá? Você consegue visualizar uma ideia de comparação? Aqui, ó, esse como está trazendo uma ideia de comparação, ele não traz. Então, ele não pode ser classificado como comparativo. Você está observando aqui uma relação de causa e consequência? Não tem. Então, ele não pode ser uma causal. Então, ele só vai ser uma conformidade. E eu posso substituir pelo conforme também, que não vai haver um prejuízo de sentido, ó. Conforme combinamos ontem, eis os documentos. Então, eu posso substituir pelo conforme. Então, esse como também está trazendo uma ideia de conformidade. Onde aparece o conectivo é a subordinada, a adverbial conformativa, e onde não aparece é a oração principal. Próxima classificação é a consecutiva. A consecutiva vai trazer uma ideia de consequência. É iniciada pela conjunção, sempre vai ser iniciada pela conjunção que. E observe que nas orações consecutivas vai aparecer um advérbio de intensidade na primeira oração ou na oração principal, tá? Então pode ser o tal, o tanto, o tamanho, o tão que, o tanto que, tamanho que. Então sempre nas consecutivas vai aparecer uma intensidade na oração principal e o que, a conjunção que, tá? A conjunção que na oração subordinada. Ele fala tão alto que não precisa do microfone. Então isso é uma consequência. É por causa disso que a consequência é não precisar de um microfone. Novamente, nas consecutivas, também vai aparecer uma relação de causa e consequência. Lembrando que lá nas orações causais, a subordinada, né, o conectivo da causa vai aparecer na subordinada. Aqui é o conectivo da consequência que vai aparecer na subordinada, tá? Então, ele fala tão alto, né, é por causa disso que acontece isso. Então, aqui é a oração subordinada consecutiva, tá? E sempre observando essa ideia de intensidade com o que sendo introduzido na oração subordinada. Gritei tanto que fiquei sem voz. Foi por causa disso que aconteceu isso. Causa e consequência. E aqui onde aparece a consequência é a oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Então a consecutiva vai te trazer uma ideia de consequência. E a temporal vai funcionar como uma ideia de tempo, um adjunto adverbial de tempo, tá? E elas são, o principal deles, conectivo principal é o quando, mas pode aparecer o enquanto, sempre que, o assim que, o desde que e etc. E ele também pode ser iniciado com a preposição ao, e aí também vai trazer um verbo junto no infinitivo, a terminação R, tá? Fico triste sempre que os alunos chegam atrasados. Então, fico triste no momento em que os alunos chegam atrasados. Então, aqui esse sempre está te trazendo aí uma ideia de tempo, tá? Ao terminar essa discussão, sairemos daqui. Então, neste momento é que nós vamos sair. Então, ao terminar, também trazendo aí uma ideia de tempo. Afinal, vai te trazer uma ideia de finalidade. A principal dela é o a fim de que, o para que e o porquê, tá bom? E ele também vai trazer uma preposição para com um verbo junto do infinitivo. Lembrando novamente o infinitivo, terminação R. Aqui estamos para estudar. Aqui estamos com esta finalidade. Então, oração subordinada final. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para isso. Eu vim com esta finalidade de todos terem vida. Então, a final vai trazer uma ideia de finalidade. E a última é a proporcional. Vai te trazer ideias de proporção. É iniciado por a conjunção a proporção que, à medida que, tanto mais. E o exemplo, ó. À medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Então, aí eu tenho uma relação de proporção, tá?
As proporções sempre vão aparecer, ó, mais, mais, ou menos, menos, ou então pode acontecer mais uma coisa menos outra, ou menos uma coisa e mais outra, tá? Então sempre vai ter essa relação de proporção, tá bom? E aí, como eu falei, para atenção na conjunção como. O como, pessoal, pode ter relação de causa, de comparação ou de conformidade. Quando ela for causa, eu vou poder trocar pela conjunção porque. Quando ela for uma comparação, eu vou trazer aqui uma ideia de substituição do assim como. E quando for uma conformidade, eu posso substituir pelo conforme. Então, causa pelo porquê, comparação pelo assim como e a conformativa pelo conforme. Vamos aí praticar aqui. Como acordei tarde, cheguei atrasado no serviço. Então, foi por causa disso que aconteceu isso. Então, tem uma relação de causa aí, consequência, né? Então, eu posso dizer que foi porque eu acordei tarde que eu cheguei atrasado no serviço. Então, aqui é uma ideia de comparação, tá? Então, aqui é uma comparativa. Júlia estuda muito como eu estudo. Então, eu tenho aqui o verbo subentendido. Então, Júlia estuda muito assim como eu estudo. Então, aqui eu tenho uma... Desculpa, aqui que eu tenho uma comparativa. E na primeira eu tenho a causa, tá? Troquei aqui. Para aqui. A primeira aqui é a causa, tá? É uma subordinada causal. E na segunda é uma comparativa. Júlia estuda muito como eu estudo. Como foi determinado, não haverá plantão. Então eu posso substituir pelo conforme. Conforme foi determinado, não haverá plantão. Então aqui traz uma ideia de conformidade. Tá? Conformidade. Então, como ele pode ser uma causa, uma comparação ou uma conformidade. Vamos aí para nossas questões, tá? Vamos aí agora fazer o treino. Essa primeira questão é a revisão das orações substantivas, tá? Que a gente estudou nas aulas anteriores. Então, leia atentamente a oração destacada no período a seguir. Pois ainda escutava em mim as risadas da menina que queria correr nas lajes do pátio. Então, a oração destacada, que queria correr nas lajes do pátio. Assinale a alternativa em que a oração em negrito apresenta a mesma classificação sintática da destacada acima. Então, vamos observar. Eu tenho aqui o que, preciso identificar se esse que é conjunção ou pronome, tá? Para ser conjunção, eu troco toda a oração pelo isso. Para ser pronome, eu troco pelo o qual, tá? Conjunção introduz orações substantivas, pronome introduz orações adjetivas. Então, pois ainda escutava em mim as risadas da menina, isso. Dá certo? Não dá certo. Então, não é uma oração substantiva. Eu posso dizer que, pois ainda escutava em mim as risadas da menina, a qual queria correr. Então, eu posso substituir pela qual. Se eu posso fazer isso, isso daqui é um pronome relativo. Isso significa dizer que isso aqui é uma oração adjetiva. Então, eu tenho que procurar uma oração também que seja adjetiva. Então, vamos lá. A menina que levava castigo na escola porque ria fora de hora. Então, a menina, isso. Eu posso fazer? Não posso. Eu posso dizer assim, ó, a menina a qual levava castigo. Posso? Então, já sei que aqui também é uma adjetiva. Então, já tem chance dessa primeira ser a resposta. Deixava cair com estrondo sabendo isso. Né? Então, eu posso trocar pelo pronome isso. Se eu posso trocar pelo pronome isso, aqui é uma oração substantiva. Tá? Não queria isso. Posso também trocar pelo pronome isso. Então, aqui é uma oração subordinada substantiva também. Logo me dei conta de que hoje 70 é quase banal. Logo me dei conta disso. Então, eu posso também trocar pelo pronome disso. Então, quer dizer que isso aqui é uma oração substantiva. Então, o isso pode ser substituído pela oração substantiva e o qual pode ser para introduzir orações adjetivas. Então, a única que eu não posso trocar pelo isso é a letra A.
Então, o gabarito aí da nossa questão, letra A, tá? Então, a primeira questão é a letra A. Vamos aí para a segunda. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. As orações destacadas são respectivamente. Então, a primeira oração, ó, que eu tinha medo, e a segunda, de que você me esquecesse. Então, as duas orações são essas. Vamos classificar. Ele está pedindo aí as classificações das duas orações. E no fim, declarou isso, tá? Quem declara, declara algo. É um verbo transitivo e ele é direto porque ele não pede preposição. Então, ele declarou o quê? Que eu tinha medo. Então, aqui é o objeto direto. Então, é como se fosse o complemento do verbo transitivo direto, tá? Então, ali é a subordinada substantiva objetiva direta. Na segunda oração, de que você me esquecesse. Quem tem medo de alguma coisa, tem medo disso, né? De que você me esquecesse. Então, aqui é uma oração subordinada objetiva indireta. Ou objetiva indireta não, desculpe, tá, pessoal? É porque tem essa preposição que ela não é objeto indireto, não. Observa qual é a palavra que tem antes. É o medo, substantivo medo, tá? Então, é um complemento nominal. Então, a primeira é objetiva indireta e a segunda é um complemento nominal. Então, qual é a alternativa que eu tenho? Uma oração subordinada objetiva indireta e uma completiva nominal, ou uma objetiva direta e uma completiva nominal na letra C, tá? Então, o gabarito aí da nossa questão é a letra C. Vamos aí para a nossa terceira questão, tá? Marque a alternativa em que o trecho destacado corresponde a uma subordinada adjetiva, tá? Uma oração subordinada adjetiva. Então, as orações adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, tá? E eu posso substituir o pronome relativo pelo qual ou os quais, tá bom? Não sei se Padre Bernardino concordará comigo. Eu posso dizer aqui, ó, eu não sei isso, tá? Eu não sei isso. Se eu posso substituir pelo pronome isso, quer dizer que aqui é uma oração substantiva e não uma adjetiva. Como anoitecesse, recolhi-me um pouco depois e deitei-me, tá? Então, como anoitecesse, né? Aqui é uma oração, pessoal, que a gente viu agora há pouco, que esse como, ele pode trazer relação de causa, de comparação e de conformidade, tá? Então, foi por causa disso que aconteceu isso. Então, aqui é uma oração subordinada adverbial e não adjetiva, tá? Susana, que não se sentia bem, estava de cama. Observe aqui o que eu tenho, pessoal, ó. Oração separadas por vírgula, que é típico de orações adjetivas, e eu posso trocar esse que pelo qual. Então, Susana, a qual não se sentia bem, estava de cama. Então, aqui sim, eu tenho uma oração adjetiva, tá? Então, aí eu tenho uma oração adjetiva. Então, Susana, isso, não dá certo. Então, não pode ser substantiva. O lavrador revirou os olhos e começou a tremer, como se estivesse um sezão, né? Quem não sabe aí o que é sezão, é uma febre muito alta, tá? Então, o lavrador revirou os olhos e começou a tremer, como se estivesse um sezão, uma febre alta. Então, esse como aí trazendo uma ideia de comparação. Então, onde eu tenho essa ideia de comparação são nas orações adverbiais, tá? E a letra E, é certo que a presença do dono o sossegava um pouco. É certo isso, tá? Isso é certo. Então, se eu posso trocar toda a oração pelo pronome isso, a oração aí é substantiva. Então, eu só tenho uma oração adjetiva, tá? Na letra C. Então, o gabarito da questão número 3 é a letra C, tá? Vamos aí para a questão de número 4. Identifique a única alternativa, que é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Uma adjetiva restritiva. Então, o funcionário que precisa da declaração para amanhã está saindo. Então, a oração subordinada é essa aqui, pessoal, ó, e ela está sendo separada por vírgula. Se ela é separada por vírgula, ela é explicativa, tá? A moça que está lá fora, ó, a moça que está lá fora disse que o assunto é urgente.
Então, a oração está sendo separada também pelas vírgulas. A oração subordinada adjetiva explicativa. Enviei presentes aos meus priminhos, que fizeram aniversário este mês, também separada aí por vírgula. Então, ela também é explicativa. Acabei com a sobremesa, que estava deliciosa, também separada aqui por vírgula. Então, sobrou a letra E. Acabei a sobremesa, que era de coco, tá? Então, aqui é a oração subordinada adjetiva, mas observe que aqui não tenho a vírgula separando. Então, o gabarito da questão número 4 é a letra E, tá? 4 é a letra E. Quinta questão. Então, a questão 5. Tem um texto, né? Tem aí uma letra de uma música de Lulu Santos. O nome da música é Certas Coisas. E a questão diz o seguinte: no período, tem certas coisas que eu não sei dizer. A oração destacada é classificada como, tá? Então, ele trouxe o texto, pessoal, mas ele está cobrando aqui uma questão gramatical. Então, não vou precisar nem ler o texto para a gente responder a questão. Vamos logo aí direto para a análise da frase, da oração. Então, tem certas coisas que eu não sei dizer. Tem certas coisas, isso. Dá certo? Trocar toda a oração pelo pronome isso. Tem certas coisas, isso. Então, não dá certo. Se não dá certo, aquele que não é conjunção e também não é uma oração subordinada substantiva. Mas eu posso fazer aqui, ó. Tem certas coisas as quais eu não sei dizer. Então, eu posso trocar esse que pelo pronome as quais. Então, tem certas coisas as quais eu não sei dizer. Então, se eu posso fazer isso, pessoal, aquele que é um pronome relativo e ele está introduzindo uma oração adjetiva. E observe que a oração ela não está sendo separada por nenhuma vírgula. Então, significa que lá é uma oração subordinada adjetiva e não tem vírgula, ela é restritiva, tá? Oração subordinada adjetiva restritiva. Então, a oração destacada, ela não é objetiva direta, ela não é adverbial causal, ela não é adverbial final. Ela é uma adjetiva, mas ela é uma adjetiva restritiva. Então, o gabarito da questão 5 é a letra E, é de escola, tá? Vamos aí para a questão número 6. Essa questão ela é um pouco mais complexa, então precisa de uma visão bem mais detalhada, né? Uma análise bem mais profunda. Então, em relação ao período composto por subordinação, assinale a opção incorreta quanto à classificação das orações destacadas. Começou quando iniciei um relacionamento com alguém completamente diferente de mim. Está dizendo que essa oração destacada é uma adverbial temporal. Então, eu observo aqui o conectivo que introduz a oração, é o quando, e eu vi que esse quando sempre vai trazer essa ideia de tempo. Então, a letra A está classificada corretamente. Não é fácil libertar-se do manual de instrução que nos autoimpomos. Está dizendo que ali é uma subordinada adjetiva restritiva. Não é fácil libertar-se do manual de instruções, os quais nos autoimpomos. Então, posso trocar o que pelos quais, tá? E ele não está sendo separado por vírgula. Então, ali realmente é uma adjetiva restritiva. Letra C. Meu paladar deixou de ser monótono. Comecei a provar alimentos que nunca havia provado antes, tá? Então, eu posso trocar esse que pelo termo antecedente. Ó, deixou de ser monótono, comecei a provar alimentos que nunca havia provado. Então, eu posso dizer que é alimentos os quais nunca havia provado. Então, ali é uma oração adjetiva, tá? E não é uma oração adverbial temporal. Pelo contrário, aqui é uma oração adjetiva. Então, a letra C, ela está errada. Vamos analisar a letra D. Já que é improvável que o próximo ano seja diferente de qualquer outro ano, está dizendo que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Já que é improvável, isso, né? E aí eu posso substituir aqui, ó. Isso é improvável. O que é improvável? Isso é o sujeito da minha oração. Então, a classificação está correta. E a letra E sinto que é um caminho sem volta. E sinto isso. Então, aqui é uma oração substantiva, sim. Quem sente, sente algo. É um verbo transitivo direto.
Sente o quê? Sente que é um caminho sem volta. Aqui é o objeto direto. Então, aqui é uma objetiva direta, sim. Então, o gabarito da nossa questão 6 é a letra C, tá? Então, 6 é a letra C. Vamos aí para a 7ª questão. Considere as orações subordinadas adverbiais nos versos seguintes. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Marque a alternativa que apresenta a classificação ausente no trecho, tá? A classificação que eu não tenho aqui no trecho. Então, vamos destacar aqui os conectivos, tá? Eu tenho o ainda que, eu tenho o se e eu tenho o como, tá? Como aqui 2 vezes, tá? Então, eu tenho aí esses 4 conectivos. O ainda que eu falasse a língua dos homens, vai trazer uma ideia de oposição, uma ideia de concessão. Então, esse ainda que traz uma oração concessiva. Então, a letra B, eu tenho presença, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, né? Seria como sino ruidoso. Então, é nessa condição, esse se trazendo aqui uma ideia de condição. Então, eu tenho aí uma condicional. Seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Então, aqui eu tenho como trazendo essas comparações, né, do sino com o símbolo. Então, eu tenho uma ideia de comparação. Então, a única ideia que eu não tenho aí é uma ideia de causa, tá? Eu não tenho uma causa presente aí nesses versos. Então, o gabarito da questão 7 é a letra A. Questão número 8. Leia com atenção o seguinte trecho do texto para responder a questão. Então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionava como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. Então, eu tenho aí as conjunções destacadas, para, como e como. E a questão ainda tem a continuação, né? Mas, precisamente, naqueles tempos se acentuavam as diferenças entre nós. E aí eu tenho o conectivo destacado, mas. Então, esses conectivos destacados vão indicar respectivamente, tá? Respectivamente, esses conectivos, essas conjunções nos trazem a ideia de quê, tá? Então, agitavam as nadadeiras nas margens para ver se funcionavam. Então, eles agitavam com esta finalidade, com a finalidade de ver se iam funcionar. Então, esse para trazendo uma ideia aí de finalidade. Então, eu tenho a letra A ou D, que pode ser gabarito. Aí eu já posso eliminar a letra B, já posso eliminar a letra C e já posso eliminar a letra E, tá? Então, esse para eu já sei que vai te trazer a ideia de finalidade. Para ver se funcionava como patas funcionam, né? Então, esse para, esse como, trazendo aí a comparação. Então, na segunda, eu tenho uma ideia de comparação. Então, eu já posso eliminar a letra A. Eu já sei que o gabarito aí da questão é a letra D. Mas vamos analisar o restante. Como haviam conseguido fazer os mais dotados, né? Conforme haviam conseguido. Então, esse como eu posso substituir pelo conforme. Então, ali é uma ideia de conformidade. E o mas, pessoal, trazendo sempre aí uma ideia de oposição, tá? Então, o gabarito da questão 8 é a letra D, de Deus, tá? 8, D de Deus. A nona questão. Encerrando aqui por hoje, né? Quase encerrando. Relacione a segunda coluna com a primeira, a seguir assinale a alternativa em que os números completam corretamente a segunda coluna. Então, eu vou fazer a relação lá, se eu tenho ideia de causa, de comparação, de conformidade ou de proporção. Como diz minha mãe, precaução e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Então, eu posso dizer assim, ó, conforme diz minha mãe. Conforme diz minha mãe, precaução e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, ali eu tenho uma ideia de conformidade, tá? Então, é número 3. Como saía cedo, Michele sempre via o sol nascer. É por causa disso que ela via o sol nascer. Então, aí eu tenho uma ideia de causa, tá? Então, número 1. Ela é agradável como um dia de sol é. Então, aqui eu tenho o como trazendo a ideia de comparação. Então, aqui é o número 2. Como iam chegando, os alunos eram recebidos pelos professores, né? A proporção que iam chegando. Então, aí eu tenho a ideia de proporção. Então, tem o número 4.
Então a sequência é 3, 1, 2, 4. O gabarito aqui vai ser nossa letra C. Questão 9, letra C de casa. Nossa última questão, 10ª questão. Assinale a alternativa que apresenta uma oração proporcional. É uma ideia aí de proporção. Embora eu não goste de doce, como pudim de leite condensado. Então, se eu não gosto de doce, eu não vou comer o pudim de leite condensado. Então, não é ideia de proporção, é uma concessão. Gabriela cresceu tanto que está maior que o irmão. Olha a ideia de intensidade junto da conjunção que, né? Tanto que. Então, Gabriela cresceu tanto que está maior que o irmão. Então, aqui sim, eu já tenho minha ideia de proporção. Vamos analisar a letra D. O sol se escondia enquanto caminhávamos pela praia, tá? Conectivo enquanto traz ideia de tempo. Então, aqui eu tenho uma proporcional, não, tenho uma temporal. Thalita se esforçou a fim de conseguir chegar ao fim da corrida. Ela se esforçou com esta finalidade. Então, aí eu tenho um adverbial final. Então, a questão 10, o gabarito aí, a letra B de bola, tá? E a gente encerra por aqui, tá bom, pessoal? Então, a nossa próxima aula e até mais.